O governo promove na quinta-feira uma cerimônia para marcar os 3 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes. Repórter André Anelli chegando a uma expectativa de que Lula use o momento para vetar o PL da dosimetria que tinha sido aprovado pelo Congresso. Mas parte dos aliados, André, discorda do aproveitamento dessa data. Afinal, o presidente deu ou não deu pistas do que pretende fazer na quinta-feira? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula, nos últimos dias, evitou esse assunto, mas hoje o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, em entrevista à Rádio Sociedade, disse que o presidente Lula vai sim aproveitar o evento depois de amanhã, na quinta-feira, então, dia 8 de janeiro de 2026, em alusão aos atos de vandalismo de 3 anos atrás, para vetar o projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas a todos aqueles participantes que vitimaram os prédios aqui do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso Nacional. O que o presidente Lula já disse nos últimos dias, inclusive desde o ano passado, é que sim, ele iria vetar essa medida porque é contrária, então, a qualquer diminuição da pena para aquelas pessoas que participaram dos atos de vandalismo e também para o chamado núcleo crucial da trama golpista, assim denominado pela Procuradoria-Geral da República e pelo STF, inclusive o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Por outro lado, o que o governo avalia é que um veto a respeito dessa medida, justamente no dia 8 de janeiro, seria um recado muito duro ao Congresso Nacional, uma vez que esse projeto foi aprovado primeiro na Câmara dos Deputados, no último dia 10 de dezembro, logo depois no Senado, no último dia 17, também de dezembro, inclusive por ampla maioria, 48 votos a 25, e que, portanto, o presidente Lula, ao vetar essa medida, inclusive em uma cerimônia pública aqui na sede do Executivo, estaria agravando ainda mais a crise com o Legislativo. Essa é a orientação de aliados do presidente Lula nesse momento, que, por outro lado, tem demonstrado que sim, vai aproveitar o evento da próxima quinta-feira para justamente vetar essa medida. Já foram confirmadas as presenças de diversos ministros. O primeiro escalão em peso do presidente Lula estará nesse evento depois de amanhã. Por outro lado, não estarão presentes já ausências confirmadas, então, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ambos porque também não querem fazer nenhum tipo de aceno que possa ser contraditório aos pares deles. Nos casos, então, a Câmara dos Deputados, os deputados e os senadores na Casa Alta do Congresso Nacional. Portanto, o presidente Lula mantém esse posicionamento de veto ao projeto de lei da dosimetria. Ele tem até o dia 11 de janeiro para sancionar ou vetar essa medida. Já disse publicamente que vai optar pelo veto. Agora, a dúvida mesmo é se esse veto será em uma cerimônia depois de amanhã, alusiva aos 3 anos dos atos do dia 8 de janeiro, como já confirmou o senador Jacques Wagner, ou se o presidente Lula vai fazer esse veto, vai optar por esse veto de forma, então, particular, deixando para o último dia, 11 de janeiro, essa decisão. Tiago. Bom, André Anelli, então na quinta-feira teremos a resposta, saberemos afinal qual vai ser a decisão do governo, se até amanhã pelo menos não houver já uma antecipação. Até daqui a pouquinho vou chamar os nossos comentaristas, a Dora Kramer e também o Nelson Kobayashi. Vou começar por você agora, Kobayashi. Então são dois esses os pontos, né? Primeiro, saber se o presidente veta ou não veta no evento, porque ele já sinalizou que vai vetar, e em segundo, a ausência dos presidentes das duas casas. Tiago, você sabe que uma coisa é indicativo da outra, no meu ponto de vista. Essa ausência aí já esperada do presidente Davi Alcolumbre do Senado e do Congresso e do presidente Hugo Motta da Câmara dos Deputados é um indicativo de que ali nos bastidores já se cogita de fato que o presidente vá utilizar o evento do 8 de janeiro para vetar o PL da dosimetria e, claro, tem um discurso muito amarrado ali no 8 de janeiro, que é para a preservação da democracia e das instituições democráticas e, enfim, e em razão disso não se admitirá perdão a quem quer que seja que tenha contra as instituições
acusações atentado. Então, imagino que seja, sim, um evento que o presidente Lula, mais uma vez, vai trabalhar não só o discurso institucional, mas principalmente o eleitoral, o da sua oposição àqueles apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso fez com que esse evento, ao longo dos últimos anos, 2024, 25 principalmente, veio se esvaziando. O que era para ser um evento para se enaltecer o Estado Democrático, passou a ser comício, palanque do presidente Lula, porque ele utiliza disso para cada vez mais se antagonizar com os bolsonaristas, com o ex-presidente Bolsonaro, e isso vai, claro, desgastando todo o seu redor ali, e não vai ter mais tanta presença assim como teve lá naquele 8 de janeiro de 2024, quando se comemorou, entre aspas, ali, um ano da resistência aos ataques do 8 de janeiro de 23. Dora Kramer, o que diz a sua bola de cristal, Dora? Olha, nem precisa bola de cristal, né? Porque o presidente Lula, o veto, o simbolismo do veto é um fato novo nesse 8 de janeiro, né? Para não ficar aquela coisa repetitiva, porque todo ano, todo 8 de janeiro, haverá, e tem havido uma cerimônia para relembrar aqueles fatos e tal. E a questão agora que está na mesa é o veto da dosimetria. Eu não vejo que isso seja um grande fator de aumento de crise com o Congresso, porque o veto o presidente já anunciou, já disse de maneira muito clara, e aí ao Congresso cabe derrubar ou não esse veto. Então, eu acho que o presidente vai realmente aproveitar essa cerimônia para fazer mais essa afirmação, contrariamente a esse projeto da dosimetria. É isso que vai marcar essa cerimônia. E ainda bem que o que não vai marcar a cerimônia, qualquer referência, tenho a impressão que não vai acontecer, porque também há um aconselhamento interno para que não haja nenhuma referência à questão da Venezuela nessa cerimônia que diz respeito a acontecimentos de defesa da democracia, mas diz respeito exclusivamente ao Brasil. E também, se o presidente Lula fosse fazer qualquer referência à Venezuela e fazer essas referências de defesa da democracia, ele estaria transitando num terreno perigoso em que ele agora precisa se equilibrar entre a condenação da violação à soberania do território nacional venezuelano e também resguardar as boas relações entre Brasília e Washington. E a ausência dos presidentes da Câmara e do Senado já não é novidade, uma vez que eles também se ausentaram daquela cerimônia de sanção do projeto de lei que dá isenção para quem ganha até R$5.000. Eu vi também, Kobayashi, sobre essa possibilidade do presidente falar ou não sobre a Venezuela num ato como esse, na quinta-feira. Olha, Thiago, esses assuntos espinhosos aí, a cartilha do marketing político indica que o presidente se manifeste por texto no Twitter e só, porque não tem nada que o presidente fale em relação à Venezuela que ele possa ganhar algo, ele só perde. É claro que ele não vai defender a ação americana, porque isso iria totalmente contra a defesa de soberania dos estados, enfim, que ele tem feito nos últimos meses todos, e é claro que ele também não vai defender o regime de Nicolás Maduro, porque o tema Nicolás Maduro ficou muito pesado para o presidente, principalmente depois daquela visita que ele fez aqui ao Brasil, em que foi recebido com muitas pompas, tapete vermelho e tudo mais que a gente se lembra. Então, o presidente vai se esquivar de qualquer manifestação sobre Venezuela, sobre Estados Unidos e principalmente sobre o nome de Nicolás Maduro e o nome de Donald Trump, lembrando que tem também a questão envolvendo a negociação toda agora recente em relação ao tarifaço. Então o presidente não vai se dispor com nenhum dos dois e veja só, hein? O presidente Lula, que começou seu mandato querendo resolver todos os problemas do mundo, da Ucrânia, da Rússia, de Israel, agora tem aqui do lado um vizinho em crise que ele não vai se manifestar.